Olá, meus amados, minhas amadas, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Algum dia você já se sentiu assim, desprezado, sentiu que você não tinha condição de fazer nada, ou que você era uma pessoa que não servia para nada? Pode ser que um dia você tenha sentido a pior das pessoas. E hoje a palavra que eu tenho para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e dizer que todos nós somos importantes no contexto do reino dos céus. Né? É, Muitas vezes nós nos sentimos inúteis e a gente acaba se deprimindo, acaba tendo uma opressão muito grande em cima de nós, mas nós precisamos entender que nós podemos fazer a diferença. O texto que eu quero ler com vocês hoje é um texto que fala sobre os valentes de Davi. E é um texto longo, é um texto até complicado para ler, porque eu vou ler alguns nomes, mas para vocês entenderem o contexto. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11, fala assim, olha, então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo, eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. No versículo 10, a Bíblia começa a narrar aqui os valentes de Davi. Fala assim, olha, estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel para fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E esses foram o número dos heróis de Davi, que Davi tinha. Jazobeão, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300 homens, de uma vez só os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Oita, ele estava entre os 3 varões que esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, e o pedaço de campo que estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha Davi, a caverna de Adulão. O arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no lugar forte. E o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém. E desejou Davi e disse, quem me dera beber água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 homens romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta. Tomaram dela e a trouxeram a Davi. Eu vou no capítulo 12 agora, do mesmo livro de Crônicas, fala assim, olha, esses, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis. E eram os valentes que ajudaram nessa guerra. Armados de arco, usavam a mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes os irmãos de Saul benjamitas, Aiezer, chefe, e Joás, filho de Semeá, Jeziel, Pelete, Ismaías, Jaeziel, Joanã, Josabade, Jeredita, Eluzai, Jerimote, Bealias e assim vai. Ele vai falando aqui de todos os nomes. E, enfim, a Bíblia cita aqui o nome de muitos homens que ajudaram Davi na peleja. Mas o contexto que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Aqui nós vimos que Davi, ele estava na caverna de Adulão. Ele estava escondido num lugar forte, um lugar que a própria Bíblia chama de fortaleza. E junto com ele tinha todos esses homens. E você viu que um deles aqui, sozinho, feriu 300 soldados filisteus.
Depois ele fala de 3 homens que se puseram num campo de cevada. Tem tradução que fala campo de lentilha, mas ele se colocou naquele campo, esses 3 homens, e defenderam contra os filisteus também aquele campo. Depois fala de outros 3 que Davi só comentou que estava com vontade de beber água do poço que estava em Belém, onde os filisteus estavam acampados. Os filisteus, na verdade, estavam dominando todo Israel. Lembrando que Saul era o rei e Davi estava fugido de Saul. E naquele momento esses 3 homens entraram no meio do exército dos filisteus para pegar água para Davi e voltar. E depois fala aqui de alguns nomes dos que estavam com ele. Fala, olha, esses porém são os que vieram a Davi a Ziclag quando ele ainda era fugitivo. Ou seja, ele estava fugindo de Saul. E eu quero falar com vocês um contexto até a gente chegar aqui onde tem esses valentes de Davi que ajudaram tanto Davi como rei de Israel. Davi, todo mundo conhece a história dele, mas não é demais a gente repetir. Ele era um jovem ainda, um adolescente, estava apacentando as ovelhas do pai dele. Saul era rei de Israel. Todo mundo também sabe a história, mas o povo de Israel no Oriente ali era o único povo, a única nação que não tinha um líder como um rei. Né? Todas as nações tinham reis. E Israel estava sendo julgado por juízes, mas não tinha um rei para comandar a nação. Então, o último juiz, que era Samuel, ele era juiz, era profeta e era sacerdote. E ele era, hierarquicamente ali, talvez o cargo máximo da nação de Israel, mas ele não era rei. Então, tudo que ele precisava decidir, tudo que ele precisava fazer, ele consultava a Deus. E Deus falava com ele. E ele era um profeta, ele falava com o povo. E ele era um sacerdote, então ele cuidava de todas as coisas referentes ao templo, ao tabernáculo, né? Referente às coisas de Deus mesmo, as coisas litúrgicas. E além disso, ele era o juiz, ou seja, ele julgava tudo que tinha que decidir com relação ao povo, era ele que julgava. E o povo um dia se rebelou e foi para Samuel e falou, nós não queremos mais viver assim, nós queremos um rei, nós queremos ter um líder. Samuel ficou muito triste, foi consultar a Deus em oração, e Deus falou com ele, dizendo, fique tranquilo, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, porque eles sabem que sou eu que domino, que sou eu que estou reinando. Então, se eles querem um rei, dê a eles um rei. Só que explica para eles a situação. Eles vão ter que pagar impostos, eles vão ter que trabalhar para o rei, os filhos deles vão servir na casa do rei. Enfim, eles vão ter muitos problemas quando eles levantarem o rei. E o povo, mesmo assim, falou que queria. E aí, então, Deus levantou Saul para reinar em Israel. Mas Saul foi um homem desobediente à palavra de Deus. Saul foi um rei que por 2 vezes ele desobedeceu de maneira forte a palavra de Deus. Uma foi quando Deus pediu para ele acabar com as amonitas, que ele acabasse com Agag, e ele foi, mas ele poupou a vida de Agag e poupou aquilo que ele achava legal, os melhores animais e tudo. Foi uma desobediência. E depois, quando ele tinha combinado com Samuel, Samuel ia sacrificar o Senhor pelo pecado do povo, da nação, e ele não teve paciência de esperar, porque Samuel estava atrasado, e foi e ele mesmo sacrificou. Ele ali rompeu algo muito forte com Deus, que é a questão do holocausto ao Senhor, que só o sacerdote poderia fazer. Só o sacerdote poderia oferecer qualquer sacrifício ao Senhor. E ele não era sacerdote e quis dar uma forcinha para Deus. E Deus então chamou Samuel e falou, tenho levantado, já tenho escolhido para mim um homem segundo o meu coração. E eu vou substituir Saul. E vou colocar nas mãos deste homem todo Israel. E aí foi quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir o novo rei. Saul continua como rei. E ele vai na casa de Jessé. E Jessé faz passar os 7 filhos que ele achava que poderia ser um deles. Mas nenhum deles foi escolhido por Deus. E aí então Samuel fala para Jessé, escuta, só tem esses aí, não tem mais nenhum. Ele falou, não, tem um pequeno lá, o Davi, que está apacentando as ovelhas, mas esse daí... E Samuel falou, não, manda chamar ele. E quando Davi entrou, Deus mostrou para Samuel, é esse o meu escolhido. E aí então Samuel ungiu Davi como rei. Só que Davi precisava passar por um tratamento, precisava passar por um amadurecimento para ele assumir o reinado, porque ele era muito jovem. Então, aconteceu que ele ia de vez em quando no palácio,
né? Tem uma história interessante que fala que o Espírito de Deus se apartou de Saul. Saul ficou atormentado, ficou transtornado, e ele só se acalmava quando Davi tocava harpa. Então, por isso, eles foram buscar Davi, para Davi tocar harpa para o rei. E Davi então começou a frequentar o palácio dessa forma, tocando harpa para Saul. E um certo dia eles estavam em guerra contra os filisteus, né? E eles estavam já todos acampados para a guerra, para a batalha. Os filisteus de um lado tinham o vale e os israelitas do outro, né? Os israelenses do outro. E naquele momento, um filisteu chamado Golias, ele vai até o meio do campo e desafia o povo de Israel, o exército de Israel que estava ali, e fala: olha, se um homem de vocês quiser vir lutar comigo, se eu perder a luta, o meu exército se entrega a vocês. Mas se o homem que vier lutar comigo perder a luta, vocês se entregam a nós. E Golias era um homem que tinha 2,90 m de altura. Então você imagina o tamanho dele. Você conhece alguém que tenha mais de 2 metros? Davi tinha 2,90 m. O Golias tinha 2,90 m. A Bíblia diz que só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. Ele usava uma couraça, uma proteção de couro, uma armadura de couro que pesava 60 quilos. O Golias era muito grande. E o povo de Israel ficou amedrontado. E diz que Golias todo dia ia, de manhã e à tarde, desafiava. E ficaram assim durante um mês. Mas até que um dia o pai de Davi, Jessé, chamou Davi. Davi estava apacentando as ovelhas. Diz que Davi deixou as ovelhas com alguém para cuidar delas. E Jessé chamou ele e falou: olha, eu quero que você vá até os seus irmãos que estão na guerra. Eles estão servindo no exército de Saul. E para saber se eles estão bem. Então você vai. Jessé ofereceu até um subornozinho lá para o pessoal. Você vai, leva esses queijos aqui para o chefe do exército e leva esses pães para os seus irmãos. E a hora que você der o queijo para o chefe, você pede para ele deixar você chegar até os seus irmãos. E foi o que aconteceu. Davi então pegou lá uma carrocinha e levou, entregou os queijos para o chefe do exército e o chefe deixou ele chegar até os seus irmãos. Quando ele está chegando, os irmãos dele estavam na linha de frente, ele escutou Golias lançando o desafio. E Davi então ficou inconformado, porque ele olhava para o exército e ficava falando: escuta, vocês não vão fazer nada? Vocês vão deixar esse cara ficar falando assim do exército de Deus? E ninguém vai lá para lutar com ele? E o pessoal, todo mundo tremendo de medo. E os irmãos de Davi que estavam ali, um deles falou assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você é um moleque, vai embora para casa. Você está querendo se aparecer, vai querer ficar... Não estou querendo me aparecer, eu só estou querendo dizer que esse cara não pode ficar falando assim do exército de Deus vivo. Ele vai embora para casa, vai cuidar das suas ovelhas lá, rapaz, para de ser... E aí Davi então chegou e falou: gente, eu quero lutar com esse cara. E foi aquele alvoroço ali. Pô, o menino querendo lutar com Golias. E aí chegaram para Saul e falaram: tem um menino aí que quer lutar. E Saul chamou Davi e falou: escuta, você está consciente do que você está falando? E Davi falou para ele: deixa eu falar uma coisa para o senhor, majestade. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Mas o senhor acha que não tem leão que vai lá e ataca as ovelhas? Só que eles não levam as ovelhas, porque eu pego o leão na unha. E quando vem um urso para pegar uma das ovelhas, também não leva, porque eu pego o urso na mão. Falou: eu sou homem acostumado a brigar com fera. E Saul então permite. Até interessante que eles colocaram uma armadura de Davi e colocaram as lanças, deram o ar, e ele não conseguia andar. E ele voltou e falou: eu não vou conseguir lutar com isso aqui, eu não consigo nem andar. Falou: deixa eu ir do mesmo jeito. Aí ele pegou lá um bornal, todo mundo no sul de Minas, todo mundo sabe que é bornar. Pegou lá um bornal, uma mucuta, um saquinho, pôs pedra dentro e pegou uma funda feita, um estilingue, né, feito de couro ali, uma arma de couro, e ele pegava as fundas que eram as pedras, colocava naquilo ali. E aí quando ele estava chegando perto de Golias falou assim: o que é isso? Vocês estão tirando sarro em mim? Mandaram esse menino? E Davi fala para ele: você vem em mim com lanças, com escudo, e eu vou a ti com o chefe do exército de Israel, que é Deus Todo-Poderoso. E ele pega então aquela pedra e joga, e acertou a cabeça do gigante e matou o gigante. Davi ficou famoso ali. E Davi mostrou que era um guerreiro, na verdade. Ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. E quando Saul falou: quem que é esse menino aí que eu sempre vejo? Olha, ninguém sabe quem é ele. Aí Davi chegou com a cabeça do gigante na mão. E aí falaram para ele: o rei quer falar com você. Ele foi lá, o rei falou: quem que é você, menino? Ele
falou, eu sou Davi, filho de Jessé, de Belemita. E aí então, ali ele se torna conhecido. Porém, ele já tinha sido ungido rei há bastante tempo atrás. O que eu quero dizer para você é que hoje muita gente às vezes nem sabe quem é você, muita gente não te conhece, mas Deus já te escolheu no ventre da tua mãe para você fazer a diferença. As pessoas talvez não saibam quem você é, mas Deus já sabe, Deus já te escolheu. E você vai ser um guerreiro nas mãos do Senhor. Davi, ele passou a fazer parte do exército de Saul. E era uma coisa interessante porque todas as batalhas, Davi ia na frente da batalha. E ganhava as batalhas e vinha comemorando em festa. E todo mundo começou a admirar Davi pela força dele, pelo quanto ele era guerreiro. E aquilo ali despertou uma inveja muito grande em Saul. E esta inveja fez com que Saul tentasse matar Davi. Então Davi, quando estava no palácio tocando harpa, ele estava servindo a Saul. Saul pegou uma lança e tacou nele e tentou matar. Davi desviou e fugiu. E quando Davi foge, Saul vai atrás dele com o exército e Davi vai e esconde num lugar onde ficou conhecido como a Caverna de Adulão. E diz que era um lugar muito difícil de chegar. Era um lugar onde o exército de Saul não conseguiria entrar, porque era um lugar muito protegido. E ali, então, ficou conhecido como a Fortaleza de Adulão, ou a Caverna de Adulão, onde Davi ficou escondido. Quando os irmãos de Davi, o pai de Davi, ficaram sabendo que ele estava lá, eles foram para ficar com ele. Então agora aquele menino que queria se aparecer, aquele menino que era um pastorzinho de ovelha, na verdade, já era respeitado pela sua família, porque ele sabia o quanto ele era guerreiro, ele já tinha vencido várias batalhas para Israel. Né? Saul tinha usado ele em várias batalhas para ele ir na frente, e ele foi, e o exército que ele comandava trazia grandes vitórias para Israel. Então ele já tinha conseguido ali a admiração de todo mundo, já tinha conquistado o respeito e a admiração da sua família e de muita gente ali. E acontece, o que eu quero ler com você agora, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, eu vou ler só 2 versículos, fala assim, olha, então Davi se retirou e escapou de Saul para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos, toda a casa de seu pai, e desceram para lá com ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, desprezado, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então o que aconteceu foi o seguinte, quando aqueles homens souberam que Davi estava lá na caverna de Adulão, eles foram atrás dele. Quem que era? Era quem era desprezado pela sociedade. Eram homens endividados, que estavam atormentados, que estavam deprimidos, homens aqui que a Bíblia fala de espírito desgostoso. Eles estavam muito mal, eles estavam revoltados, eles eram homens desprezados. E eles então se juntaram a Davi na caverna de Adulão. E ali, a partir dali, Davi começou a reinar sobre Israel. Então o que eu quero falar para você primeiro, Deus não precisa de uma fortaleza para levantar os seus reis. Quem estava na fortaleza, quem estava no palácio era Saul. Davi estava na fortaleza de Adulão. Desculpa, eu falei, Deus não precisa de palácio. Porque o lugar mais simples que você possa imaginar, ele faz daquele lugar uma fortaleza. Davi, ele não estava no palácio, Saul que estava no palácio. Davi estava numa caverna. Mas dali ele começou a governar Israel. Dali, com aqueles 400 homens desprezados pela sociedade, foi que ele levantou o exército e aí começou então a batalha. A partir dali, ele começou a fugir de Saul, porém, muitos povos se revoltavam contra ele, porque eles não queriam estar contra o rei. Mas aí aquele exército dele começou a vencer batalha, até que eles se depararam numa grande luta com os filisteus. Os filisteus que eram os grandes inimigos de Israel. E eles já estavam dominando ali. O exército de Saul já estava perdendo a luta com o filisteu, porque não tinha mais Davi. E aí começa então aquela história dos valentes de Davi. Teve 3 homens que sozinhos defenderam aquele campo de cevada de Israel. Teve aquele homem que sozinho venceu 300 soldados. Teve aqueles outros 3 que foram invadir a cidade de Belém para pegar água para Davi. E ali a gente viu o nome de muitos deles. Sabe quem eram esses homens? Eram aqueles mesmos desprezados que estavam na caverna de Adulão com Davi. E que Davi então levantou. E a partir dali a história é essa. Davi, eles mataram Saul. E
depois levaram Davi para Israel, para Jerusalém, e Davi então foi ovacionado, foi alçado como rei de Israel. E Davi ali passa a governar todo Israel. Mais uma vez eu repito, Deus não precisa de um palácio para governar. E Deus é aquele que capacita, Ele não escolhe aqueles homens fortes, aqueles homens capacitados, não. Ele é que te fortalece, Ele é que te capacita para as batalhas que Ele vai enfrentar. Então o que eu quero dizer para você, nesta manhã de terça-feira, no dia 2 de abril, é que Deus tem grandes obras para fazer na tua vida. Não se sinta desprezado, não se sinta pequeno, não se sinta insignificante, porque para Deus nós somos importantes. E Deus vai nos levantar para o exército que Ele tem preparado para o reino dEle. O nosso capitão maior é Jesus Cristo. E nós precisamos unir a Ele, porque aqueles homens sem Davi não eram nada, eles eram apenas desprezados. Mas quando eles se juntam a Davi, eles passam então a ser chamados de valentes de Davi. Nós também somos assim. Nós sem Deus nós não somos nada. Mas a partir do momento em que a gente se alinha, ou se a gente se apega ao Cristo Jesus, a gente então passa a ser também valente. A gente passa a ser homens poderosos, homens e mulheres poderosos para combater o mal, para combater o nosso maior adversário, que são as forças das trevas, as forças malignas. Israel tinha como grande adversário os filisteus. E nós temos como grande adversário as forças de Satanás. Mas nós, com Deus, nós somos fortes para ir para essa batalha. Nós somos fortes para poder enfrentar essa batalha. E nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Nós temos uma arma poderosa, que a Bíblia chama de espada, que é a palavra de Deus. A Bíblia narra tudo aqui sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma espada afiada que sai da nossa boca. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, quando esteve entre nós, Ele veio para falar do Evangelho. E o Evangelho do Senhor é uma arma poderosa contra as forças malignas. E todos nós podemos adquirir uma arma dessa e batalhar contra os nossos inimigos. Então talvez você hoje esteja numa caverna, talvez hoje você esteja se sentindo desprezada, você esteja com depressão, porque você está dentro de uma caverna e não quer sair, está fugindo de algo. Eu não sei do que você está fugindo. Davi estava fugindo de Saul para não ser morto. E às vezes a gente quer fugir. Fugir da família, fugir dos amigos, fugir do marido, da esposa, não sei. Você às vezes pode estar numa situação dessa, de fugitivo. Você não quer ver a cara de ninguém. Mas eu quero dizer para você que se você se aliar ao exército do Deus vivo, se você se aliar a Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o nosso rei. Ele é aquele que nós vamos levantar para governar as nossas vidas. E nós podemos ser sim, você pode ser um valente de Jesus Cristo. Um valente, aqueles homens que tiveram o nome deles, foram homenageados com o nome deles na Bíblia. Por isso eu li aqueles nomes. Você também precisa ser homenageado para ter o teu nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que tem um livro, que é o livro da vida, que Deus escreve. Quando Deus escreve, ninguém apaga. Ninguém tira teu nome do livro da vida. Porque só Deus tem esse poder. Então que fique essa mensagem no seu coração. Que você não é insignificante. Você não é uma pessoa sem valor. Você é uma pessoa de muito valor e você é uma pessoa que pode se tornar, sim, um grande valente nessa batalha que existe entre o bem e o mal. E nós precisamos vencer o mal. Então, o nosso grande mestre, o nosso grande rei é Jesus Cristo. E nós temos que estar com Ele. Seja a condição que for, seja numa caverna ou seja num palácio, numa fortaleza. Mas nós precisamos estar com Ele para ajudar nessa batalha e povoar o céu. É assim que Deus, é isso que Deus espera de nós. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Deus porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso, que nos amou, que nos escolheu, Senhor, desde o ventre da nossa mãe, para esta batalha, Senhor. Nós queremos ser soldados do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser homens valentes que possam ajudar na caminhada. Mas para isso nós precisamos da Tua proteção. Para isso nós precisamos, Senhor, do Teu reinado sobre as nossas vidas. Assim como aqueles homens que não eram ninguém, ou se achavam em aperto e procuraram Davi. E
e a partir dali se fortaleceram, nós também te pedimos, ó Deus. Hoje, sem o Senhor, nós somos fracos, mas a tua palavra diz que quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque é aí que a gente busca o teu poder, é aí que a gente reconhece o teu poder sobre as nossas vidas. Então, abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo através do canal do Facebook, através do YouTube. Abençoa, Deus, a cada um deles, fortaleça, Pai, para que eles se tornem também valentes na mão do Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que Deus abençoe vocês poderosamente. E até terça-feira que vem, se Deus... vou falar do pessoal que está nos assistindo. São 750 pessoas alcançadas hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Mandar um abraço carinhoso para o Flávio Lamas, meu amigo. Mandar um abraço para minha esposa, que ele está nos assistindo aí. Mandou um bom dia, bom dia. Minha companheira, minha parceira de luta aí. A Cileia, um grande abraço, Cileia. O Sérgio Carrara, que é meu amigo também, Deus abençoe. A Regina da Loca, que Deus te abençoe também, poderosamente. A Suzana Almeida, que está fazendo aniversário hoje. Su, parabéns para você, viu? Bastante felicidade, que Deus te abençoe poderosamente. O Alex Queiroz, Alex também, pessoa que Deus colocou para caminhar comigo. A Elaine Marim, Rubens Silva, a Ana Varenga, João Carlos Filho, a Lídia Benages, Jorge Veiga. São 754 pessoas alcançadas nesse momento, amado. É muita gente. Eu queria deixar aqui um abraço carinhoso a todos vocês, agradecer, pedir para você compartilhar o vídeo, se você achar prudente, para ver se a gente alcança outras almas. Né? Vamos começar já a batalha aqui, né, da Caverna de Adulão. Amém? Deus te abençoe. Até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Se Deus nos der vida, graça e tiver misericórdia da nossa vida, nós estaremos aqui. Até terça, então, se Deus quiser.